O Supremo Tribunal Federal, nesse dia 6/11 de 2024, validou o fim do regime jurídico único obrigatório para os servidores públicos. E tem muita gente por aí falando asneiras. Será que a partir de agora não teremos mais concursos públicos? Será que o servidor público não terá mais estabilidade? Será que poderá ser exonerado, mandado embora, demitido sem justa causa a qualquer momento, sem motivação? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo aqui. Trouxe embasamentos para isso e espero ajudar vocês a entenderem o que de fato está acontecendo. Então vem comigo, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, assim você não perde mais nada que a gente postar por aqui. Bom, pessoal, na tela vocês podem observar o artigo 39, que é o que sofre alteração e que agora torna possível a contratação legal, né? Eu falo legal porque tem prefeitura, tem estado que contrata a reviria aí sem o Ministério Público sequer questionar através de CLT. Enfim, a gente sabe que existe isso e muita gente faz vista grossa. Essa é a verdade. Mas vou voltar um pouquinho lá em 1998, que é uma época onde o governo era o Fernando Henrique Cardoso, e é de quando surge esse texto. Mas aí ele veio sendo suspenso aí pelo próprio STF ao longo dos anos. Se eu não me engano, a última suspensão foi em 2007. Para ficar mais rápido aqui de vocês entenderem tudo que está acontecendo, e eu já vou colocando meus comentários, minha análise, meu entendimento, que eu penso sobre, eu trouxe uma matéria de um dos portais que publicaram essa questão também. São vários aí na internet, vocês podem procurar. Eu vou usar aqui o Infomoney, tá? Que já trouxe o título, né? STF valida fim do regime jurídico único obrigatório para servidores. Corte validou trecho da reforma administrativa de 1998, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único e dos planos de carreira para servidores públicos. Então isso aqui é como se fosse um pedacinho daquela PEC 32, que é uma reforma administrativa que está por enquanto na gaveta, mas que logo pode voltar à tona aí, que é muito mais embaixo com relação à estabilidade ou qualquer tipo de regime jurídico, enfim, com relação à perda de benefício mesmo por parte dos servidores públicos. A PEC 32 é muito pior do que isso aqui é parte da reforma administrativa lá de 1998. Então a PEC 32 é pior que isso, mas isso aqui, do ponto de vista de quem pretende futuramente ser servidor, de quem ainda está estudando, para determinados cargos, porque tem a questão dos cargos típicos de Estado, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas para determinados cargos vai ser ruim, não vai ser bom, né? Porque você faz concurso público, a coisa que mais chama atenção não é o salário, na maioria dos casos. Claro que tem salários exorbitantes aí no serviço público, mas o que chama muita atenção o que a maioria das pessoas se interessa na hora de fazer um concurso público é a estabilidade. Então é onde eles estão querendo pegar aí. E os motivos não são porque eles têm inveja do servidor público não poder ser, entre aspas, demitido sem justa causa. Não é por causa disso. É porque a gente sabe que o servidor público ele tem um poder ali de bater de frente com aqueles grandes, mesmo ele sendo bem menor. Né? Se você é um servidor estável, você tem capacidade de denunciar, você tem capacidade de fiscalizar, você tem capacidade de brigar por mais direitos. E isso, né, para o pessoal que está ali em cima não é legal. Né? Dá trabalho para eles, eles não conseguem fazer o que eles querem. Né? Muitas vezes... aí eles falam, né? Eu não vou entrar no mérito político. Né? Assim a gente desburocratiza as coisas, né? Porque é muito burocrático qualquer coisa que acontece no país, qualquer tomada de decisão, tem briga, tem isso, tem revolta. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, para quem está ali em cima, é bom. E carreiras típicas de Estado, né, não dá para a gente colocar aqui
o que não é carreira típica de Estado, com certeza ali. Mas, obviamente, que juiz, policial, esse pessoal aí certamente vai ser enquadrado como típico de Estado. E esses não vão ter concursos ali, pelo menos no primeiro momento, regidos ali pela CLT. Não por conta dessa alteração, mas por conta do que a gente já viu ali de falas, entendimento do próprio STF com relação à possibilidade da aprovação lá da PEC 32, que é uma reforma administrativa. Tá? Então, tem essas questões aí. Mas vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, o STF, validou nessa quarta-feira 6 o trecho da reforma administrativa de 1998, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único e dos planos de carreira para servidores públicos. Acabou com a obrigatoriedade, pessoal, mas não significa que não possa ter plano de carreira para quem fizer concurso público pela CLT. Tá? Mas eu acredito que muitas prefeituras, se puderem aprovar, se puderem usar disso, vão querer. Não vai ser de uma hora para outra, vai demorar ainda, porque tem que ter uma lei regulamentando, vai ter que passar por Câmara de Vereadores, depois ser sancionada ali pelo prefeito, o Estado a mesma coisa, a União então vai demorar mais ainda, tá? Mas a gente tem já, de maneira irregular, contratação pela CLT para os temporários, para suprir aquelas necessidades. Na verdade, era para suprir só necessidades esporádicas, mas a gente sabe que a maioria, em determinados lugares, acaba sendo até de contratados. Tem muitas prefeituras aí que tem mais contratados do que concursados. Então eu acho que o STF, para evitar trabalho, porque eles estão vendo que eles não conseguem, né, mesmo eles determinando, o Brasil não cumpre, né, os estados, os municípios, muitos não cumprem aquilo que está na lei. É igual a lei do piso nacional do magistério, muitos não cumprem. Tá lá, mas não quer cumprir, não cumpre. Então o STF, para ele tirar o dele assim da reta, se eu posso dizer assim, ele já legalizou isso. Falou, já tem aquela questão lá de 98, já vamos votar isso aí, aprovar e pronto, que a gente já evita mais dor de cabeça para nós mesmos aqui no futuro. Eu penso assim. Vamos lá, ó. Esse ponto da reforma estava suspenso desde 2007, olha lá, como eu falei para vocês, por uma decisão provisória do próprio STF. A nova decisão do Supremo não terá efeitos retroativos, ou seja, passará a valer a partir da publicação do acórdão. O que significa isso, pessoal? Se você é servidor público estável, você não vai perder seus direitos já adquiridos. Você não vai perder aquilo que estava previsto no regime jurídico para o qual você prestou concurso. Do mesmo modo, se você está no estágio probatório, você passando no estágio probatório, você vai ter todos os direitos ali que os colegas que já são estáveis também têm. Porque você fez esse concurso antes. O edital que foi publicado lá, para o qual você estudou, já previa que você seria o servidor de regime estatutário e tal. E outra coisa, eles não vão poder remexer no regime. Tá? Isso aí é para futuros concursos. É uma semente que eles jogam ali e vão esperar crescer. É médio e longo prazo, enfim, não é de uma hora para outra. Mas abre agora a porteira, né? Então, devagarinho vai ali, né? Um vai passar com muito cuidado, aí depois passa o outro, né? Como se fosse uma porteira com um mata-burro logo na frente ali, né? Até que todo mundo começa a passar sem parar. Mas ainda vai um tempo. Agora, quem já tem direito adquirido, pode ficar tranquilo. Quem já prestou concurso, está esperando para ser convocado num concurso público, está dentro das vagas ali também, pode ficar tranquilo, porque isso não vai afetar. Para concursos que os editais já foram divulgados, enfim, isso aí não vai alterar. Os servidores de empresas que são tipo Correios, Caixa Econômica Federal, né, empresas assim de economia mista, estes já são regidos pela CLT. Então é um outro mito aí que o pessoal está colocando. Então pode ser demitido a qualquer momento. Não é assim.
Tem que ter uma motivação. Não é igual na CLT, no regime privado. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, é a mesma para os dois. Só que no setor privado, o patrão não está gostando do serviço, ou ele acordou de mau humor, quer mandar embora, é direito dele. A empresa é dele. Agora, quando a gente fala de serviço público, de empresa pública, não é bem assim que funciona. De certo modo, o servidor tem um pedacinho da empresa que é dele também, porque ele é cidadão. Então não é assim que funciona. Vai ter que ter um motivo para demitir. Tem prefeituras que são pelo regime CLT e tratam seus servidores do mesmo modo que tratam estatutários, né? Ou do mesmo modo que estatutários de outras prefeituras são tratados, às vezes até com mais benefício. Porque elas lá atrás, quando a gente ainda não tinha a suspensão, né? Porque essa lei, ela teve momentos que ela estava valendo ali e depois foi suspensa, mas ela teve um momento que ela teve ali valendo, antes do STF suspender. E aí, nesse momento, teve prefeitura que adotou o regime seletista. E não adotou o regime seletista tirando o plano de cargo e salário, nem tirando benefício dos servidores. Muda ali um pouco o jeito na teoria, porque fica mais fácil de você demitir. Mas na prática continua sendo muito difícil você demitir o servidor. O que preocupa mais não é nem a questão da estabilidade, no meu entendimento. O que preocupa mais é a questão dos planos de cargo e salário. Porque esses não precisarão existir, basicamente, do jeito que está o texto hoje. A gente deve ter uma reforma administrativa mais para frente, mas que deve ser pior do que isso. Então vocês se preparem para coisa muito pior do que isso. Quem já está achando ruim agora, então se prepara para coisa pior, mas não nesse momento. Não precisa sofrer agora, tá? Isso quando essa reforma for desengavetada. Eu acredito que nesse governo que a gente está vivendo não vai acontecer. Então, se você pretende fazer concurso público, faça. Estudar para concurso público, estude. Aproveite enquanto é tempo ali. Pode ser que isso nunca se torne realidade na prática, nessa questão de um serviço público ali sem plano de cargo e salário. Pode ser que não venha a surtir efeito ali na prática quando a gente fala ali do concurso público. O camarada foi lá, prestou concurso público, passou. Porque assim, contratar pela CLT de maneira ilegal para temporário, né, para suprir ali necessidades imediatas, eles fazem. Tá? Mas é diferente. Você não pode deixar de contratar por concurso para continuar cumprindo a lei. E aí, quando você contrata por concurso, esse servidor ele pode até não ter estabilidade teórica, como está descrito em um regime estatutário, mas ele vai ter um contrato por tempo indeterminado, onde ele só vai ser demitido por motivo que justifique. Então, basicamente, na prática, fica um pouco mais fácil mandar embora, demitir, mas não é assim também. Quero demitir porque não vou com a cara, porque eu quero colocar minha sobrinha lá no lugar do X, não é assim. Tudo vai depender também de concurso público, tá? E aqueles que já têm direito adquirido não o perderão. Olha lá, ó. A nova decisão do Supremo não terá efeitos retroativos, ou seja, passará a valer a partir da publicação do acórdão, como eu já li. E aí fala aqui, ó, o STF também definiu que o regime dos servidores atuais não poderá ser alterado, como a gente já estava falando aí. O objetivo, segundo os ministros, abre aspas, evitar tumultos administrativos e previdenciários, fecha aspas. Na minha opinião, é evitar dor de cabeça para eles mesmos, porque eles determinam alguma coisa, os governantes não querem mais cumprir e não estão cumprindo. Em muitos lugares, os governantes estão fazendo o que eles querem. São Paulo é um exemplo. E não estão cumprindo a CLT. Então, se eles podem já tirar essa da deles, então eles não vão tirar. Falar, não, já. Porque aí depois ninguém fala que... tá vendo? Ó, não adianta nada, né? Eles querem ser os bonzões, mas eles não... O que eles falam, ninguém obedece mais. Então, isso aí já é um motivo, assim, para eles querer que isso seja regulamentado. Né, que isso seja uma coisa legal, poder contratar por dois regimes, porque os governantes estão fazendo, eles querendo ou não, o Ministério Público muitas vezes faz até vista grossa. Não é em todo lugar que isso acontece, tá, pessoal? Não estou generalizando, mas é
em vários lugares do Brasil isso acontece o tempo todo. Foram vencidos os ministros. Olha quem que votou contra isso aqui, ó. A Carmen Lúcia, o Edson Fachin e o Luiz Fux. Agora, quem votou a favor, ó. Aqui, ó, até abre aspas, ó. É a flexibilização com todos os seus efeitos que chega ao serviço público, fecha aspas. Criticou o Fachin. Então, para ele, agora desse modo, né, o serviço público ele vai ficar mais frágil. Obviamente que vai ficar um pouco mais frágil. Mas é mais pela questão de você também poder terceirizar. Isso aí abre brecha para poder terceirizar. Não pelo servidor público que vai entrar de maneira seletista. Isso no meu modo de ver. Com a decisão, os servidores podem ser contratados tanto pela forma estatutária, ainda vai poder contratar, mas eu duvido que depois que isso estiver ali bem já aceito, né, bem definido ali, na prática, eu duvido que as prefeituras, os estados vão querer contratar de maneira estatutária. Aí a gente tem que esperar para ver como que essas legislações vão ser regulamentadas. Às vezes fala que o próprio estado define que 15%, 20% terão que ser ali de servidores estatutários, e o resto pode ser CLT, não sei. A gente vai ter que esperar para ver isso acontecer na prática. Porque a interpretação da lei ela pode ser feita de maneiras distintas, enfim, é muito complexo. Então lá, ó. Com a decisão, os servidores podem ser contratados tanto pela forma estatutária, isto é, por concurso público, como por sistemas alternativos, como o seletista, ou seja, pela consolidação das leis do trabalho CLT. Aqui é um erro, na minha opinião, da Infomoney, desculpa. Mas não significa que não vai ter concurso público. Isso aqui é um erro, tá? Tá faltando um pouquinho de entendimento aqui das leis, ok? E eu não vou ficar aqui trazendo embasamentos, senão o vídeo vai ficar com 3 horas. Isso aqui já não tá certo. Não é porque eu não vou ter mais... aliás, não é porque eu vou poder contratar pela CLT que não vai ser obrigatório o concurso público. Ele vai continuar sendo obrigatório. A não ser para alguns cargos que eu vou poder terceirizar. Mas também não é qualquer cargo que eu vou poder terceirizar. E isso também vai depender da regulamentação de cada município, de cada estado. Então não é bem assim que funciona. E o próprio STF vai barrar muita coisa aí, porque ele vai entender que não pode. Enfim, não é bem assim. Tá? Para mim não tem muito a ver. É claro que pode gerar assim, uma diminuição no número de concursos públicos. Mas não significa que o seletista vai entrar com um currículo ali. Até porque nós estamos falando de serviço público. Eu não posso colocar numa empresa pública quem eu bem entender. Isso aí é abuso de poder. Então eu não acredito que vá acontecer isso aqui desse modo. Tá? Pode ter empresas sendo contratadas aí para diversos setores e tal, aí ganha licitação e tal, mas não para tudo e não do jeito que o cara que estiver ali à frente da prefeitura, do estado, achar que deve. A regra vale para todos os órgãos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A gente pode dizer que, quando a gente fala de autarquia e fundação pública, isso aí já vale, né? Porque a gente já tem por autarquias, por muitas autarquias e fundações públicas, pessoal contratado pela CLT, já há muitos anos. E eles têm, basicamente, os mesmos benefícios, a mesma estabilidade na prática do que o pessoal estatutário. Então vai depender muito de interpretação e de regulamentação de lei, como eu disse. Abre aspas aqui, ó. A extinção do regime jurídico único está em consonância com as demandas atuais da administração pública e favorece a promoção da eficiência. Ao reduzir o formalismo excessivo na gestão administrativa, a mudança oferece maior flexibilidade para as contratações públicas de pessoal. Fecha aspas. Defendeu o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Aí, pessoal, os ministros analisaram uma ação movida em conjunto por PT, PDT, PCdoB e PSB. Os partidos alegaram que a emenda constitucional foi promulgada sem aprovação das duas casas legislativas em 2 turnos de votação e que as alterações tendem a abolir direitos e garantias individuais. Tá? Essa posição dos partidos aí de esquerda que vocês estão vendo. Então é isso, pessoal. A gente vai ter alteração aí. Não é boa para o serviço público,
Mas ainda não é o leão, ainda não é o bichão de 7 cabeças. Esse ainda está lá na gaveta guardada na Câmara dos Deputados e logo, logo ele vai ser tirado de lá. Mas por enquanto ainda não é todo esse bichão. Tá? É ruim pra caramba, mas não é aquele bichão ainda. Então não precisam ficar aí desesperados, né? Porque tem alguns que estão aí desesperados. No vídeo de hoje era isso. Forte abraço, até o próximo encontro.